Oi gente, eu sou a Keren Cook e hoje eu estou aqui em parceria com a Vivian Fest e a Flexi Fest para mostrar para vocês uma decoração incrível do chantilly usando o pó, o glitter e o corante em gel da Flexi Fest. Fica aqui comigo que você vai ver de perto como é super fácil usar os produtos da Flexi Fest. Olha, vamos lá. O que eu tenho aqui? Tenho aqui já o meu chantilly batido, tá? Surgem muitas perguntas sobre a questão do chantilly, do ponto exato. Existem vários pontos que a gente pode estar utilizando o chantilly. Tem muitas pessoas que preferem não deixar ele chegar nesse ponto mais durinho, que é o famoso buraco no meio. Mas eu particularmente prefiro chegar nesse ponto, porque daqui, dessa base, a gente consegue fazer um ponto dele para alisar, um ponto para bico, um ponto para você fazer uma decoração bem mais molinha, como se fosse um drip escorrido. Então, dessa base aqui, a gente consegue fazer todas os outros pontos de chantilly. Então, eu gosto muito de começar com esse aqui. O chantilly que eu tenho aqui é um chantilly profissional. Vou explicar para vocês o que é um chantilly profissional. Existe o chantilly de entrada, que é aqueles originais. Várias marcas têm dele escrito na caixinha original e tal. Aqueles ali são mais indicados para torta, tá? Para quando é decoração, igual eu vou fazer, uma sobreposição de cor, vou colorir, vou usar cores fortes. Na verdade, uma cor forte, que é o vermelho, a gente usa o chantilly que vem escrito na caixinha assim, profissional, ou então supreme, ou então tem alguns nomes que vocês vão ver nas caixas mencionando sobre isso, sobre ele ser um pouco mais profissional. Por quê? Na base dele tem menos líquido, ele seca mais rápido, então ele fica com essa consistência mais durinha. Não fica tão molinho igual os outros, que é original, que quando a gente coloca às vezes um corante, ele acaba perdendo um ponto, tá? Então eu já tenho aqui meu chantilly batido. Vou botar na minha vasilha aqui, vou usar ele todo. Uma dica muito importante para você que tem um pouco de dificuldade de alisar e ter um chantilly lisinho. Vocês podem estar batendo o seu chantilly e deixando descansar na geladeira. Se você tiver um ambiente climatizado dentro da sua cozinha, aí você pode deixar descansando ali do lado de fora um pouquinho. Mas na verdade, eu prefiro na geladeira, porque no Rio de Janeiro é muito calor e mesmo no ambiente climatizado pode acontecer dele desandar um pouco. Como eu bati agora, vocês vão ver que vai ter um pouco mais de dificuldade para eu deixar ele lisinho. Então aqui eu vou dar uma amassada nele, ó. A gente começa meio que dando uma amassadinha nele aqui. A primeira regra é essa. A segunda regra é colorir, tá? É sempre essa. Primeiro a gente vai dando uma amassadinha nele, mexendo, para ele ir soltando esse ar, saindo, ele ficando mais lisinho. E depois a gente vai fazer o quê? Vai colocar o corante. Então é sempre essa regra. Primeiro eu bato, dou uma amassadinha, depois eu vou colorir. Ai, Keren, eu não quero colorir, vou fazer ele branco. Aí a gente vai hidratar, beleza? Mas primeira coisa que a gente faz é colocar o corante. Nesse caso a gente não vai usar o corante. Tá? É colocar algum líquido aqui para ele ficar um pouquinho mais lisinho. Então você pode usar leite condensado, o próprio chantilly líquido, na hora de bater reserva um pouquinho, ou então água. Eu acho que água é um pouco melhor. Mas aí você pode usar água gelada. Aqui eu tô usando água em temperatura ambiente, porque o ambiente está climatizado, tá? Então, eu coloquei um pouquinho de água e eu vou aqui, ó, amassando devagarzinho para ele ir hidratando. E vou mexendo nele, ó. Mexo com força. Ah, eu não tenho força no braço. Então, aí se vocês pegam, faz uma academia para poder ficar com o braço forte, porque vai precisar um pouquinho de força. Pode mexer com vontade. Olha só, um pouquinho já que eu coloquei de água, eu já tenho um chantilly bem lisinho. A gente já consegue ver ele aqui, ó, liso. Quero ele um pouquinho mais molinho, eu venho aqui, ó, pingo mais um pouquinho de água. Gente, é pouca coisa, tá? E aqui, ó, a gente já faz isso aqui. Amassa, mistura, e eu já tenho meu chantilly no ponto que eu quero, olha só. Vou usar o leite condensado. Como também pode usar a água saborizada.
bota um pouquinho de açúcar na água que vocês conseguem usar. Aqui, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar aqui minha manga, tá? Vou vestir ela aqui, ó, na minha mão. Pra quê? Pra não ficar aquela bagunça quando a gente começa a colocar o chantilly e vaza chantilly pra tudo quanto é lado, no cabelo. Quando você termina de fazer o bolo, tem chantilly até na tua sobrancelha. Então, ó, visto. Venho, ó, puxo pra baixo. Isso aqui é importante, tá? A gente sempre tentar colocar uma quantidade de creme na manga que a gente consiga apertar, manter a pressão. Então, eu venho aqui e começo a aplicar no meu bolo. E com a mesma pressão na mão e vou fazer todo esse processo até chegar em cima, tá? De preferência, você coloque o seu bolo na altura dos seus olhos, para você saber o que está acontecendo, saber o que você está fazendo. Todo o processo de novo. Aí, entrou ar. Deveria ter tirado o ar, nem preste atenção nisso, mas tá bom. Tem mais área nele. Porque a gente consegue depois paralisar mais fácil. Agora aqui na ponta, deixa eu dar uma dica para vocês. Pra gente fazer uma quina perfeitinha, o que a gente faz? Eu venho aqui, ó, na parte de cima aqui e coloco o chantilly aqui. Ó. Toda essa parte de cima. Agora eu venho completo o meio aqui. Mas não necessariamente a gente vai fazer o quê? Vai encher de chantilly aqui. De você, quem não tem controle, e arrastar o bolo. E a gente às vezes faz uma barriguinha que não sai por nada. Então eu coloco um pouco de chantilly, pego a minha espátula, só pressiono ela e giro a bailarina. O que vai acontecer? O chantilly, ele vai se espalhar, ó. E nisso que ele vai se espalhar, a gente vai alisando. E o que for faltando aqui, a gente vai completando. Aqui. Pego mais um pouco. Uma leve pressionada somente pra gente alisar. Eu tiro pouca coisa. Vou limpando no Perfex. Venho aqui, ó, esse meio que precisa de um pouquinho mais. Aplico e venho com a espátula. Eu vou tirando ele. Pra gente poder conseguir fazer aqui na certinha. O que eu pego aqui, ó? Abro meus dedos para a pressão ficar por igual, encosto e giro a bailarina, tá? Encosto e giro. Ai, mas olha só, Kelly, como é que tá ficando? Tá ficando um monte de lugarzinho sem. O que a gente faz? Deixa aí, não mexe não, só passa a espátula. Por quê? Úmida, tá, ó. Depois a gente vem completando. E a gente tira bem pouquinho o chantilly do bolo. Porque a gente só espalhou. Agora, aonde tá faltando, o que a gente faz? A gente vai completar. No que você mexeu nele, ele hidratou? Sim. Mas como ele ficou parado aqui, ele pode sim voltar a ficar um pouco mais poroso. Então eu venho aqui, ó. Boto mais um pouquinho de água. Mexo nele para a temperatura, para a textura ficar legalzinha. E a gente vai aplicar novamente lá aonde ficou faltando, que foi nesses vãozinhos, ó. Uma pontinha da espátula eu vou aplicando e vou passando aqui, ó. Em todos esses lugares que ficou imperfeitos. Então, ó, venho aqui com um paninho úmido, ó, já tiro o excesso aqui da minha espátula e venho e faço o mesmo processo para terminar de alisar. Aqui. Ah, ô Keren, eu não consigo fazer o liso perfeito. Como que a gente faz? Então, se você tiver um pincel em casa, nada que um pincel não consiga resolver. Vai treinando. Se não ficar tão perfeito, passa o pincel. Não tem problema não. Depois você faz o liso perfeito. Mas aqui é só para vocês saberem como que faz. Deixa só eu limpar aqui, porque como a gente está num ambiente que tá geladinho,
ele começa a ressecar e depois fica um pouco difícil da gente tirar. Na nossa cozinha normal, no calor de 70 graus, aí não gruda. Mas assim ele acaba grudando quando tá no ar-condicionado. Então, ó, venho com a minha espátula, a mais úmida possível. Aí eu venho nessa beiradinha aqui, ó, de fora pra dentro. Eu só tiro a beirada, tá vendo? Só um pouquinho, que foi a pontinha. Limpo e venho aqui de novo. E vou fazendo todo esse processo aqui. Lembrando, gente, que aqui eu tenho na parte de baixo um bolo de isopor que não tem umidade nenhuma, tá? Olha aqui, interessante eu mostrar isso aqui. Olha a quantidade de chantilly que eu tiro. É somente a bordinha que tava arrebitadinha para cima, tá? Eu levo para dentro para eu poder levantar ela, mas eu não arranco o meio dela. Voltando a falar sobre a maquete, que é o bolo de isopor. Não tem umidade e o ambiente tem ar-condicionado. Então, o que acontece? É automático que ele começa a dar uma ressecada, tá bom? O chantilly. Então, se caso vocês forem fazer em casa e deixarem passar muito tempo, depois quando vocês vierem com a espátula, ele vai acontecer de ficar com esse aspecto assim. Aí a gente vai, umedece aqui. Tem alguns profissionais que borrifam um pouco de água com o próprio borrifador, com água gelada, pontinha da espátula. Eu venho aqui, ó, e giro a minha bailarina e a minha mão parada. Levemente eu vou com a minha mão pro centro, tá bom? Conforme eu vou rodando, eu vou trazendo minha espátula pro centro. E eu tenho esse, que eu não sei o nome. Quem tá acostumado a usar esses pozinhos para colorir o bolo, a gente usa o álcool, né? É a espiral. Isso aí. Por isso que eu gosto de vocês. Vocês são maravilhosos. O que eu gosto de usar? Essência, gente. Olha só. Essência, eu sempre falo nas minhas aulas, essência base transparente. Aqui eu tenho um pouco de essência, que é de coco, né? Mas eu tenho também um pouquinho de álcool. Por que eu coloco? Perfume pro bolo. Só por isso. Bolo é de baunilha, eu coloco essência de baunilha. Se o bolo for com recheio de coco, recheio de morango, você borrifa, o cheiro fica maravilhoso. Quem entrega bolo em caixas, né? Quando o cliente vai abrir a tampa, fica perfeito aquele cheirinho de que te abraça, né? Na verdade, um cheirinho maravilhoso. Então, uma dica. Essas essências são baratinhas. Aqui na Viva tem um monte de aromas diferentes. Então, fica a critério de vocês. O que vocês vão pegar? Essência ou álcool cereal. Vou colocar um pouquinho aqui, não vou botar muita coisa não. E eu vou usar o pó dourado. É dourado ou ouro? Ouro. Da Flex aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. É porque a tampa tá dourada e não pode ter... Eu troquei a tampa, com certeza. É esse daqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui dentro do meu potinho pra gente borrifar nele. Vem aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de pó aqui dentro. Vou dar uma misturada. De levar pro bolo. O que a gente faz? Um pouquinho de chantilly que ficou, você vem aqui, ó, e borrifa, ó. Se ele ficar, tá vendo? Ele ficou. A quantidade está correta de pó e de álcool, tá? Tá fixado. Se ele der aquele aspecto suado, é porque tem muito álcool. Aí você acrescenta um pouquinho mais de pó. E se ficar muito forte e não sair direito aqui na bombinha, vocês podem acrescentar um pouquinho mais de álcool, tá? Então, ó, depois a gente vai no bolo. Então, outra dica, nada de chegar aqui e fazer diretamente assim, ó. Não vou fazer porque vai dar um buraco no meu bolo. Porque senão, você quando olha de longe, fica um monte de bolinhas. Então, todas as vezes, ó, sempre em movimento, tá? Pra pintura não ficar feia. Ó.
Se não tivesse no ponto correto, quando a gente jogasse aqui, essa misturinha, ela ia ficar escorrendo. Então, por isso que é sempre bom você deixar um pouquinho de chantilly na vasilha para você fazer o teste, tá? E outra coisa, acho que eu vou ter que misturar um pouco mais. Para não ficar sujo o prato e ficar ruim depois para vocês tirarem, vocês podem borrifar um pouquinho de esmoldante, que aí depois fica muito mais fácil para poder tirar, tá bom? Então, ó, vou botar mais um pouquinho aqui de pó. Estão perguntando qual líquido para diluir o pó. Olha, eu diluí num pouquinho de essência, tá? Não foi só essência pura, não. Eu coloquei álcool aqui dentro com um pouquinho da essência que tinha. Só por causa do cheiro. Não é uma regra que tem que ser o álcool dela, a solução que você pode diluir o pozinho, tá bom? A Flexi tem. Então, vocês podem comprar. Ó, aqui, ó. Interessante. Tá vendo? Quando dá errado, olha o que acontece. Não vai acontecer isso. A diferença de quando dá certo e quando dá errado. Aqui, quantidade correta de pó e álcool. Aqui, quantidade incorreta. Tem muito álcool e pouco pó. Tá vendo? O que a gente faz? Acrescenta mais o pó. Por isso que é interessante... Gente, tá tudo dourado aqui. E realmente não dá pra consertar direitinho. Até dá, mas fica com as marquinhas. Ó, vem aqui na parte de cima. Esse pó, ele cobre bem pra caramba. Vocês estão vendo que eu não precisei nem fazer base amarela, tá? Tem às vezes, fazer uma base amarela. Não precisa. Pode fazer a base toda branca, que ele cobre com vontade. Tá cobrindo o bolo, o prato, a bailarina, a bancada e o pessoal que tá gravando. Tá todo mundo brilhoso. Ó, dá uma olhada de longe. Pra quê? Pra ver se tá tudo coberto, pra não ficar umas manchas brancas, tá? Ó, dá uma olhada aí pra ver. Tá aqui, ó. Pro Anderson mostrar pra vocês. Tem ele no pote pequeno e tem ele no pote grande, tá, gente? Tem. Aí, agora, que eu acho que é a parte mais legal, vocês podem usar essa, sem o canudinho no meio, tá? Se caso vocês tiverem somente essa, o que vocês vão fazer? Tira o canudinho que tá aqui, coloca o glitter aqui dentro sem álcool. O glitter não leva álcool, é só glitter. Tira o canudinho, a gente coloca e vira de cabeça para baixo. Mas, quando você usa líquido aqui, quando a gente vai colocar alguma coisa seca, o que acontece? Ele embola muito aqui dentro, não sai direito. Então, eu aconselho a vocês a terem uma bombinha pro líquido. Deixa eu botar aqui para ele não vazar. E uma bombinha pro seco. Aqui eu tô usando o glitter. A gente bate, porque às vezes ele entope, tá? Porque ele é um pouquinho mais grossinho. Aqui eu tô usando esse glitter ouro aqui, ó, tá? Eu só coloquei nesse potinho menor pra ele encaixar aqui. Mas ele também vende no grande e vende no pequeno. A gente vai... Assim? Dá no mesmo. É só por uma questão mesmo de não ficar com uma bombinha seca, trabalhar com algo seco no molhado, para não ficar agarrando. Um pouquinho que a gente deixou aqui do lado de fora descansando, que foi o tempo de eu decorar o bolo, ele já começou a ficar liso, ele não tá tão poroso, então ele já começa a sair o ar e ele fica melhor, sobre a questão do descanso que eu falei pra vocês, tá? Flexi Fast vermelho, vou colocar aqui e vou começar a misturar aqui. Pasta americana, né? Tá. O vermelho na pasta dá pra vocês usarem. Esse corante em gel a gente só não vai usar para tingir de chocolate. Inclusive a Flex tem a linha de corante para chocolate. Essa não é a linha de corante de chocolate. Isso daí é só mesmo para pasta, chantilly, merengue, todo aquele processo que eu fiz no início. Pego um pouquinho de chantilly, visto minha manga na mão.
puxo para baixo e pronto. De baixo para cima. Faço essa parte aqui. Esse corante amarga o chantilly? Não, amargar não. Pode ficar tranquilo que não vai amargar não, tá? Olha, sempre é bom dar um espacinho. Vou falar o porquê. Porque quando a gente vir com a espátula para alisar, ele vai abrir. Então, quando você coloca muito juntinho, quando você vai passar a espátula, fica aquela decoração pesada, muito gordona. Às vezes vaza o chantilly para baixo. Então, pode dar um espaço assim, ó, na hora de vocês colocar. Porque quando passar com a espátula, ele vai espalhar e você tem um cachepôzinho mais delicado, tá? Não fica aquela coisa tão pesada. Ó, cuidado para não esbarrar no bolo, principalmente eu agora. Ó, eu vou dar uma deitadinha para não pegar no bolo e vou passar a espátula aqui, ó, de levinho. Ele espalha e você não fica com uma decoração pesada. Tirei pouquinho chantilly. Venho aqui agora, tiro o excesso. Aí nessa parte aqui vocês podem fazer com a própria espátula, olha só. Vem e faz isso aqui. Cuidado com a parte de cima do bolo, por favor. Com a pontinha fininha, vocês pegam aqui, ó, e vai girando a bailarina e só vai fazendo o movimento aqui, ó, de sobe e desce aqui. Que pode fazer também com o próprio pincel, com um garfo. Estruturar o quê? O bolo? Isso. Geralmente eu trabalho com bolo recheado de um dia para o outro, tá? Que ele te dá mais tranquilidade para você trabalhar. Lançar um pouco de desmoldante, que aí agora seria muito mais fácil para fazer essa limpeza no prato. Tem alguns cake board, na verdade, que são a textura mais lisinha, então eles são mais fáceis de sair. Quando essa textura é um pouquinho mais grossinha, igual esse daqui, você sente a textura dele, aí ele gruda o pozinho, mas já tá dando pra tirar. Um borrifador, esse borrifador é borrifador de glitter, tá? Esse borrifador você encontra em lojas de confeitaria, em qualquer lugar por aí você vai encontrar. Aqui tem. Então, você só vai borrifar aqui, ó, na parte vermelha, para ele não ficar sem um brilho, tá? Ó. A Flex tem a linha pérola, pisca e cristal. Borrifa aqui para ele não ficar tão sem graça e a gente vai fazer o quê? Vou colocar essas florzinhas aqui. Bolo finalizado e olha que incrível ficou essa decoração. Então, se você gostou dessa decoração, de todas as técnicas que nós mostramos aqui, você vai curtir, você vai compartilhar e vai me seguir nas redes sociais.